A chuva que você ouve agora vai continuar caindo por toda a história. Constante, suave, sem pressa. Deixe ela cobrir o silêncio ao redor de você. E então, deixe a história começar. Existe uma cidade que o texto mais antigo do mundo já declarou morta. Não morta como as cidades que o tempo abandona. Não morta como os impérios que entram em colapso lentamente. Morta por decreto. Por uma voz que veio de fora do tempo, de fora da história. De fora de qualquer sistema que o ser humano já construiu para entender o mundo. A chuva que cai agora, suave, constante, implacável. Lembra o ritmo de algo que não para. Assim como o julgamento que você vai ouvir hoje. Não para, não negocia, não adia. O livro do Apocalipse, o último livro da Bíblia, contém um capítulo inteiro dedicado a uma cidade que já havia existido, e que o texto trata como se ainda existisse, e como se fosse destruída novamente, ou talvez como se nunca tivesse parado de existir. Seu nome é Babilônia, e o que o Apocalipse diz sobre ela é diferente de qualquer outra coisa nas Escrituras. Não é uma história de punição lenta, não é uma advertência gradual, é uma sentença, pronunciada de uma vez, com uma intensidade que atravessa os séculos e chega até essa noite. Deixe a chuva cair, respire fundo e ouça a história da cidade que o céu declarou condenada. Para entender o que o Apocalipse diz sobre Babilônia, você precisa entender o que Babilônia era. Não como símbolo, não como metáfora, como cidade real. Babilônia ficava na região que hoje é o Iraque, no vale entre os rios Tigre e Eufrates, uma das regiões mais férteis do mundo antigo. E foi lá, sobre essa terra fértil, que uma das civilizações mais poderosas da história humana se ergueu. Babilônia não era apenas grande. Era projetada para impressionar, para intimidar, para fazer qualquer visitante sentir sua própria insignificância. Seus muros tinham espessura suficiente para que carruagens corressem por cima deles. Suas portas eram revestidas de bronze. Seus templos alcançavam o céu, literalmente, na intenção dos arquitetos. Os jardins suspensos, uma das 7 maravilhas do mundo antigo, foram construídos lá. Terraços de vegetação suspensa sobre uma cidade de tijolos e betume. Um símbolo de que Babilônia podia criar o que a natureza não havia colocado ali. Que o poder humano era suficiente para dobrar a própria realidade. E foi Nabucodonosor, o rei que destruiu Jerusalém, que levou Babilônia ao seu ponto mais alto. Ele não era apenas um conquistador, era um construtor, um visionário, um homem que acreditava que o que sua mão tocava ficaria para sempre. O livro de Daniel registra um momento revelador. Nabucodonosor, caminhando pelo terraço do seu palácio, olhando para a cidade abaixo, disse: "Não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com o poder da minha força e para a glória da minha majestade?" E a voz que respondeu a essa pergunta veio de uma direção que ele não esperava, de cima. E o que ela disse desfez tudo o que ele havia construído em segundos. Mas a queda de Nabucodonosor foi apenas um prefácio. A queda de Babilônia ainda estava por vir. A Babilônia histórica caiu. Em 539 a.C., Ciro, o Grande da Pérsia, entrou pela cidade quase sem resistência. Os rios foram desviados. Os soldados entraram pelo leito seco. E o império, que parecia imortal, terminou em uma noite. Mas o Apocalipse foi escrito séculos depois dessa queda. E ainda assim fala de Babilônia como se ela estivesse viva. Como se sua queda ainda fosse acontecer. Como se o julgamento ainda estivesse pendente. Por quê? Porque para o autor do Apocalipse e para a tradição que o texto carrega, Babilônia nunca foi apenas uma cidade. Era um sistema, um modo de organizar o mundo, uma filosofia de poder, uma forma de existência que coloca a glória humana no centro de tudo. Babilônia era a cidade que se construiu para si mesma, que acumulou riqueza para si mesma, que exerceu poder sobre outros para si mesma, que consumiu sem perguntar o custo, que se embriagou de sua própria grandeza até não conseguir mais enxergar nada além dela.
Apocalipse 18, versículo 7, captura isso com uma precisão brutal. Quanto se glorificou e viveu em luxúria, tanto lhe dai de tormento e choro, porque diz em seu coração: estou assentada como rainha e não sou viúva e não verei luto. Estou assentada como rainha. Não sou viúva, não verei luto. 3 declarações de permanência, de imunidade, de convicção absoluta de que nada pode chegar até ela. E é exatamente essa convicção que o Apocalipse vai despedaçar, uma por uma, com uma velocidade que o texto descreve como algo que o mundo nunca viu antes. Apocalipse 18 começa com um anjo, não um anjo mensageiro comum. O texto diz que ele tinha grande poder e que a terra foi iluminada com a sua glória. Imagine isso, um ser de luz tão intenso que a própria terra ao redor dele brilhou. E a primeira coisa que saiu da sua boca não foi um aviso, não foi um chamado ao arrependimento, foi uma declaração de fato consumado. Caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, e guarida de todo espírito imundo, e guarida de toda ave imunda e aborrecível. Caiu. No tempo passado, como se já tivesse acontecido, como se a queda fosse tão certa que o anjo anunciava o resultado antes da execução. Isso é um recurso literário poderoso, e é também uma declaração teológica profunda. O que Deus decreta já está feito antes de acontecer no tempo. A cidade que se proclamava rainha eterna já era nos registros do céu uma ruína, e o que ela se tornaria era específico, perturbador na sua especificidade. Morada de demônios, guarida de espíritos imundos, habitação de aves aborrecíveis. No mundo antigo, pássaros de rapina sobre ruínas eram o símbolo máximo do abandono, de um lugar que a vida deixou, que o sagrado deixou, que até mesmo a presença humana comum havia abandonado. E em seu lugar, apenas o que habita, onde a luz não chega mais. Então vem uma voz diferente, não a voz do anjo de poder, uma voz do céu, direta, urgente, com um tom que não é de proclamação, é de advertência pessoal. Saí dela, povo meu, para que não sejais participantes dos seus pecados, e para que não recebais as suas pragas. Saí dela. 2 palavras que carregam urgência de quem sabe o que está prestes a acontecer. E há algo profundamente perturbador nessa advertência. Ela pressupõe que o povo de Deus estava dentro de Babilônia, não como prisioneiro, não como escravo, como habitante, como participante, como alguém que havia se acomodado às estruturas e aos confortos da cidade condenada. A advertência não é para os estranhos, é para quem devia saber melhor, e que havia ficado de qualquer forma. E o motivo dado para sair não é apenas espiritual, é prático, para que não recebais as suas pragas. O julgamento que viria sobre Babilônia não pouparia quem estivesse dentro dela apenas por ser povo de Deus. O endereço importava, a posição importava. O lugar onde você estava quando o julgamento chegasse importava. E então a voz explica o porquê do julgamento, com uma intensidade que cresce a cada linha. Apocalipse 18 lista os pecados de Babilônia, e a lista é perturbadora, não pelo que contém, mas pelo que reconhecemos nela. Primeiro, a fornicação. É a metáfora para a aliança com poderes que não deveriam ser aliados, para a troca do que é sagrado pelo que é conveniente, para a prostituição de valores em nome de vantagem. Segundo, o vinho da fornicação. Não apenas Babilônia havia se corrompido, ela havia exportado a corrupção, havia feito as nações beberem do que a havia destruído, havia transformado a decadência em produto, em modelo, em padrão, a ser imitado. Terceiro, a riqueza acumulada às custas de outros. O texto lista os produtos do comércio de Babilônia com uma minúcia que parece quase excessiva: ouro e prata, pedras preciosas e pérolas, linho fino, púrpura, seda e escarlate, madeira de teca, marfim, madeiras preciosas, cobre, ferro, mármore, canela, especiarias, incenso, vinho, azeite, farinha, trigo, gado, ovelhas, cavalos, carruagens. E no final da lista, corpos e almas de homens,
corpos e almas de homens. O comércio que começou com luxo terminou com pessoas. O sistema que se proclamava civilização tinha como produto final o ser humano. E isso o texto não diz com indignação performática, diz com a mesma frieza com que listou o marfim e a canela, como se quisesse que o leitor fizesse a conexão sozinho, que percebesse que em todo o sistema que acumula, sem limite, chega um momento em que as pessoas se tornam parte do inventário, e então o julgamento chegou. E o elemento mais perturbador do Apocalipse 18 não é o que aconteceu com Babilônia, é a velocidade com que aconteceu. O texto repete a expressão 3 vezes em diferentes vozes de diferentes ângulos. Em uma hora veio o teu julgamento. Em uma hora foram desfeitas tantas riquezas. Em uma hora foi assolada. Uma hora. A cidade que havia durado séculos, que havia sobrevivido a guerras, a cercos, a conquistas, que havia se reconstituído e se expandido além de tudo o que veio antes, desfeita em uma hora. Pense no impacto psicológico disso para quem dependia da cidade, para quem havia construído sua vida em torno dela, para quem havia apostado tudo no que ela representava. O texto descreve 3 grupos observando a queda, e os 3 reagem com o mesmo horror. Primeiro, os reis da terra, os que haviam fornicado com ela, os que haviam se aliado ao seu poder, bebido do seu vinho compartilhado da sua glória. Quando viram a fumaça do seu incêndio, choraram e se lamentaram sobre ela, dizendo: Ai, ai, a grande cidade, Babilônia, a cidade forte, porque em uma hora veio o teu julgamento. Segundo os mercadores, os que haviam enriquecido com ela, que haviam construído impérios comerciais sobre o apetite insaciável da cidade, eles choravam e lamentavam, não pelo sofrimento de quem havia vivido na cidade, não pela perda humana, mas porque ninguém mais comprava as suas mercadorias. A honestidade brutal do texto. O lamento não era pela cidade, era pelo mercado. Terceiro, os marinheiros e pilotos de navios, os que transportavam as riquezas, os que lucravam com o movimento constante de mercadorias. Para dentro e para fora da cidade insaciável, eles jogaram pó sobre suas cabeças, gesto de luto máximo no mundo antigo, e clamaram: que cidade era semelhante a esta grande cidade? Não há nada igual, não há substituto. O vazio que ela deixa é do tamanho dela mesma, e enquanto a terra chorava, o céu celebrava. Isso é um dos elementos mais perturbadores de todo o Apocalipse. Não uma celebração sádica, não prazer no sofrimento, mas alegria na justiça, na restauração do que havia sido corrompido, no fim do que havia esmagado tantos por tanto tempo. Alegrai-vos sobre ela, ó céu, e vós, os santos apóstolos e profetas, porque Deus vos vingou dela. Vós, os santos apóstolos e profetas, as pessoas que haviam sido esmagadas pelo sistema de Babilônia, os que haviam denunciado a injustiça e sido silenciados, os que haviam recusado participar e pago o preço, os que haviam sido consumidos pela engrenagem da cidade poderosa, como mais um produto no inventário. Para esses, a queda de Babilônia não era tragédia, era resposta. E então vem um gesto final, simbólico, definitivo. Um anjo forte tomou uma pedra como uma grande pedra de mó, e a lançou no mar, e disse: com tal ímpeto será lançada a grande Babilônia, e nunca mais será achada, nunca mais, não apenas destruída, não apenas conquistada, nunca mais achada, como uma pedra no fundo do oceano. Além de qualquer recuperação, além de qualquer ressurreição, além de qualquer possibilidade de retorno, o anjo continua. E o que ele descreve é o silêncio. O tipo de silêncio que acontece onde havia barulho constante. O tipo de ausência que dói, mais do que qualquer som. E em ti nunca mais será ouvida a voz de arpistas, músicos, flautistas e trombeteiros. E nunca mais será achado em ti artífice de qualquer ofício. E nunca mais será ouvido em ti o ruído de mó. E nunca mais brilhará em ti a luz de uma
Candeia e nunca mais será ouvida em ti a voz de noivo e noiva. 6 nunca mais. 6 ausências listadas com precisão cirúrgica. A música que havia preenchido os salões, os artesãos que haviam construído sua beleza, o ruído cotidiano da vida funcionando, a luz que havia mantido a escuridão do lado de fora, e o mais humano de todos, a voz de noivo e noiva, o futuro, a promessa de que a vida continua, que haverá próxima geração, que o amor entre 2 pessoas ainda construirá algo. Nada disso, apenas silêncio, e a razão dada é devastadora em sua simplicidade. Porque os teus mercadores eram os grandes da terra, porque todas as nações foram enganadas pela tua magia, enganadas, não conquistadas pela força, não dominadas pela violência, enganadas pela ilusão de que o sistema de Babilônia era sustentável, pela mentira de que o crescimento sem limite era possível, pela magia de acreditar que uma cidade construída sobre o consumo de outros poderia durar para sempre. O estudioso que lê Apocalipse 18 em 95 DC sabia que a Babilônia histórica já havia caído séculos antes. Então, de qual Babilônia o texto falava? A resposta mais aceita entre os estudiosos. Roma, no momento em que o Apocalipse foi escrito, era o que Babilônia havia sido, o centro de um sistema global de poder. A cidade que todas as estradas alcançavam, o mercado que determinava o preço de tudo, o poder que esmagava quem não se curvava, e os cristãos do primeiro século perseguidos, sob Nero, sob Domiciano, sabiam exatamente o que o texto queria dizer, quando dizia Babilônia. Mas o que torna o Apocalipse 18 diferente de uma crítica política datada no primeiro século é que o texto continua ressoando, porque Babilônia não é apenas Roma. É qualquer sistema que se coloca no centro de tudo, que trata o ser humano como recurso, que exporta seu modelo de consumo para as nações, que diz em seu coração: sou rainha, nunca serei viúva. E essa Babilônia não precisa de muros e torres para existir. Ela existe em estruturas, em sistemas, em modos de pensar que normalizaram o que não deveria ser normal. E o texto do Apocalipse diz que qualquer forma que ela assuma carrega a mesma sentença, porque o decreto não foi contra uma cidade específica, foi contra o que a cidade representava, e o que ela representava pode ser encontrado em qualquer época, em qualquer lugar, incluindo o presente. Se Babilônia pode ser qualquer sistema que coloca o poder acima das pessoas, o lucro acima da dignidade e a glória acima da justiça, então a advertência do Apocalipse não é apenas histórica, é pessoal. Saí dela, povo meu. De que exatamente? O texto não especifica para você, porque a resposta é diferente para cada pessoa, para cada geração, para cada contexto. Mas a pergunta que o texto coloca é clara. Existe algo no qual você participa que funciona como Babilônia? Algo que consome mais do que deveria, que trata pessoas como produto, que diz que pode durar para sempre quando as rachaduras já são visíveis. E a questão mais difícil: se esse sistema caísse amanhã, você seria um dos que chora à distância, lamentando o mercado perdido? Ou seria um dos que saiu a tempo? O texto não responde por você. Ele apenas deixa a pergunta aberta, como um espelho, para quem tiver coragem de olhar. A chuva ainda cai, constante, implacável, como sempre caiu sobre cidades que acreditavam ser eternas. Babilônia foi real. Seus muros foram reais. Seus jardins suspensos foram reais. Seu poder foi real. E sua queda foi real. E o Apocalipse usa essa queda não como um evento isolado do passado, mas como um padrão do futuro, como uma declaração de que toda a Babilônia que se proclama eterna carrega em si mesma o decreto de sua queda, em uma hora. Essa é a parte mais perturbadora do texto. Não a violência da queda, não o choro dos mercadores, não o silêncio que ficou, mas a velocidade. A ideia de que o que parece permanente pode se desfazer antes que você tenha tempo de processar, e que quem estava dentro não teve a distância necessária para ver vir. O anjo lançou a pedra no mar, e ela afundou, sem barulho depois do impacto,
sem ondas permanentes, apenas a profundidade recebendo o que havia sido lançado, e o silêncio de cima, como o silêncio que existe agora ao redor da chuva. Deixe esse silêncio ser. Deixe os pensamentos desacelerarem. Inspire, expire. Se o sono vier, deixe que ele venha. Mas se em algum momento da noite você acordar e sentir o mundo ao redor muito barulhento, muito confiante, muito convicto da sua própria permanência, lembre-se da pedra e do fundo do mar e da voz que disse: nunca mais será achada. Boa noite.